Boa noite para todos. Quando nós temos a oportunidade de assistirmos um noticiário da televisão e vermos aquilo que está acontecendo no mundo em nosso redor, é muito comum nós nos sentirmos atraídos para um comentário do tipo: está tudo perdido, o mundo está cada vez pior, porque no meu tempo não era assim, daqui é só para cada vez ficar pior ainda. E nós muitas vezes, quando agimos dessa maneira, temos a sensação de que o nosso comentário é um comentário simplesmente e sem nenhuma consequência maior. Afinal de contas, eu não fiz nada, eu só disse que está ruim, e é verdade. Hoje mesmo teve um caminhão no Iraque que explodiu e matou 100. Hoje, 100. E aí quando você vê isso, nossa, mas meu Deus do céu, o mundo está numa situação terrível. O que nós muitas vezes não percebemos é a consequência que isso tem, não para o mundo, mas para mim. Para minha pessoa, para o meu eu. Porque se a gente não prestar atenção, nós começamos a enveredar por um caminho que é o caminho da queixa. A gente encosta nos outros e diz: mas está muito ruim. Senta para comer, mas só tem isso. Quando tem para comer, assim, olha hoje que tem comida, eu nem estou com fome. Quer dizer, quando tem, a pessoa reclama porque não posso nem comer isso, porque faz mal. Então, quer dizer, quando pode, não come porque faz mal. E quando não pode, aí reclama porque não tem. Gente, é uma coisa assim. E nós não nos damos conta que a gente vai se envolvendo nessas ideias, vai se contaminando com esse pensamento, e isso vai nos atrapalhando, isso vai consumindo os nossos corações. Resultado da história: em pouco tempo, se nós não cuidarmos, nós somos uma pessoa amarga, uma pessoa que quando se aproxima dos outros, os outros dizem: ah, meu Deus, lá vem ele, já vai começar. E a pessoa encostou, começa a reclamação. Começa desde o tempo: nossa, mas está calor. Claro, Rondônia é quente mesmo, é quente desse jeito mesmo. Mas a pessoa não se cansa de dizer: mas hoje está quente, está horrível. Tá, é assim mesmo. Mas de poeira, mas sempre teve. Rondônia sempre teve poeira, muita. Mas é aquela reclamação, aquela coisa. Ai, os filhos. A pessoa só olha para o negativo, só para o ruim. Essas crianças, quanto mais cresce, mais trabalho dá. Eu preferia quando era pequeno, mas quando era pequeno era um estresse. Eu quero que vocês cresçam, eu quero que vocês cresçam. Então a gente não se entende. Nós somos contraditórios, porque nós estamos num processo de inconformação com a vida, que muitas vezes tira de nós a paz que nós precisamos ter. Isso é extremamente problemático, porque antigamente nós tínhamos aquela visão de que corpo é corpo e mente é mente. O corpo é uma coisa e a mente é outra. Hoje se sabe que as duas coisas estão entrelaçadas. O corpo reage na mente e a mente reage no corpo. Coisa que os gregos sabiam há muitos anos, quando diziam mens sana, in corpore sano, não é? A palavra até latina, que os romanos absorveram, mas é um pensamento que nasce na Grécia. E daí que esse pensamento de que corpo e mente se entrelaçam, agora tomou conta das universidades. Os médicos, até os mais materialistas, já reconhecem a influência da mente no processo de terapia dos seus clientes, seus pacientes. Ora, se é verdade que isso acontece, é razoável imaginarmos que a doença também gera isso. Um pensamento ruim nos leva a ficarmos doentes, quanto um pensamento bom pode nos levar a ficarmos melhor. E aí nós contaminamos o organismo e jogamos uma série de sentimentos que destroem esse corpo por dentro. Nós temos uma substância no nosso organismo chamada adrenalina, extremamente útil. Qual é a função da adrenalina no corpo? A função da adrenalina
é nos proteger do perigo. Essa é a função dela. Quando você vai andando por uma calçada e tem uma grade e você vem passando bem perto da calçada e de repente um cachorro enorme vem e late perto da sua perna, que você sente o calor, até a umidade do baco do cachorro na canela. Imediatamente, sem que você se programe para isso, a tentativa o que é? É pular para longe, os olhos ficam enormes e você fica completamente pálido. Por quê? Isso é a ação da adrenalina. Porque a adrenalina, a função dela é proteger o corpo. Ela faz a gente saltar para longe, para fugir do perigo. O olho abre que é para poder observar o perigo e nós ficamos pálidos, porque sangue é vida e você não pode perder sangue. Os vasos que ficam na periferia da pele se contraem e jogam todo o sangue para o centro, principalmente para o fígado. E se o cachorro morder, vai sangrar, mas não tanto. É a técnica para você se proteger de um perigo. Bateu o carro, a pessoa sai pálida. Por quê? Porque o perigo estava iminente e a pessoa ficou pálida. Isso é descarga de adrenalina. Ou seja, perigo, acontece isso. O coração dispara, injeta-se substâncias para os músculos ficarem ágeis. A pessoa corre, pula, salta muro, que a polícia quando corre atrás nunca consegue saltar porque não tem o mesmo estímulo, não é? Mas aquele que está sendo perseguido, ele salta o muro. Essa é a consequência da adrenalina no nosso corpo. O perigo nos leva a todas essas reações orgânicas. Se, por exemplo, eu tenho ódio de uma pessoa, eu odeio alguém, fulano é a pior coisa da minha vida, não quero encontrar nunca mais, porque o dia que eu encontrar eu mato o sujeito. Quando eu encontro aquela pessoa, aquilo gera um impacto na minha alma, porque eu encontrei uma pessoa que é o meu desafeto. O que acontece conosco? O coração salta, a gente fica amarelo. Por quê? Adrenalina que descarregou. E se você tem uma pessoa que você não gosta e que você tira todo dia antes de dormir, aquela horazinha antes de pegar no sono, para lembrar do miserável, tomara que Deus leve, tomara que morra todo feridento e tal. A gente não se dá conta, mas é esse sentimento de mágoa, de ódio e de desejo de vingança, ele também produz descargas de adrenalina no nosso organismo. Todo dia uma gotinha, todo dia uma gotinha, todo dia uma gotinha. Com o tempo, o organismo começa a ter as consequências desse processo. É uma raivazinha hoje, uma raivazinha amanhã, coisa besta, né? Foi só um prato que eu joguei, uma coisa boba, né? E a gente não se dá conta que isso vai contaminando o nosso pensamento. E nós passamos muitas vezes a viver num estado de tensão, da mágoa, do ódio. Imagine uma pessoa que sofre um golpe afetivo. Você amava uma pessoa loucamente e essa pessoa simplesmente não quis mais você por algum motivo e deixou você sozinho. E aí você não consegue aceitar a perda. Ou você de repente teve uma perda qualquer na vida, a perda de um familiar e você se revoltou contra Deus, a perda financeira de uma empresa que você tinha seu sócio, lhe enganou e a empresa quebrou. Coisas que a vida leva e que a gente às vezes fica se remoendo, se desesperando, se angustiando por conta daquilo que aconteceu. Esse nosso sentimento de revolta, de inconformação, de se debater contra a vida, acaba sendo alguma coisa que vai produzir em nós, muito provavelmente, uma consequência orgânica. As pessoas começam a envelhecer muito rápido. É muito comum quando a pessoa tem um golpe na vida muito sério, você encontra a pessoa e diz, nossa, mas como fulano envelheceu, foi um baque, a pessoa embranqueceu os cabelos da noite para o dia, ou a pessoa envelheceu, criou rugas muito rapidamente. Por quê? É a apresentação no corpo daquilo que muitas vezes está acontecendo na alma. Nós aceleramos o processo de envelhecimento nosso, porque a pessoa não dorme mais, passa a noite em claro pensando como é que ela vai se vingar. Ora, passa a noite em claro, o organismo age a trabalhar até 3, 4 horas da manhã.
na cama a pessoa revirando, gasta a máquina antes do tempo. Conclusão, o envelhecimento é natural. E a própria máquina orgânica vai sentindo as consequências. O nosso corpo é uma máquina. E se não for bem cuidada, vai engripar, vai precisar fazer o motor antes da hora. Nós temos que cuidar bem dele. E cuidar bem dele é, entre todas as coisas, cuidar também desse aspecto dos nossos corações. Cuidar dos aspectos referentes à maneira como nós nos posicionamos diante daquilo que a vida nos oferece. Nós não podemos simplesmente aceitar aquilo que nos acontece, que os outros nos fazem, dizer, muito bem, pois então agora ele vai ver o que eu vou fazer. Eu vou me vingar, porque a vingança, o ódio, a mágoa, são venenos terríveis, são coisas tenebrosas para nós, que vão destruir a gente devagar. O que é pior é isso, devagar. Nós temos que, na verdade, sermos capazes de perceber que a vida quer de nós algo muito melhor, muito melhor. E aí é onde a doutrina espírita entra para nos oferecer uma informação muito preciosa. Nos diz a doutrina espírita que quando nós encarnamos na Terra, não foi para que a gente viesse aqui só ter alegria. É lógico que a vida na Terra terá alegria, mas não é para que a gente tenha só alegrias. Os Espíritos dizem na obra Sinal Verde, capítulo 33, que um dos hábitos infelizes que o homem tem, quando digo o homem é o homem e a mulher, é o hábito de não querer sofrer. Vê se pode. A pessoa diz, mas justo comigo. Puxa, eu não faço nada de mal a ninguém, justo comigo. Por que comigo? O vizinho é que deveria. Porque o vizinho está errado, agora eu estou certo, e lá é que acontece. E o que nos diz o Espiritismo? Que nós não viemos na Terra para termos apenas alegrias. Que a nossa vinda na Terra, ela tem um propósito muito maior, que é o propósito de educação das nossas almas. A grande razão pela qual Deus, na sua infinita misericórdia e seu infinito amor, nos deu a chance de um novo corpo, de uma nova família, de uma nova oportunidade entre os homens, não foi para que a gente viesse para cá, para andar de jet ski, ir para a Disneylândia e ficar simplesmente passeando. Não, que a gente vá à Disneylândia, que passeie de jet ski, tudo bem, mas esse não é o objetivo da vida. O objetivo pelo qual nós viemos aqui é basicamente a educação integral do homem. E o que é a educação integral? Educação nossa em todos os aspectos que a gente pensar. É educação escolar, é educação profissional, é educação familiar e é fundamentalmente a educação moral. A capacidade nossa de modificarmos os nossos pendores, de mudarmos os nossos estilos de viver, a maneira como nós entendemos a vida, essa mudança de postura é que é a chave da vida. E daí que, se nós somos almas, que somos todos nós almas bastante antigas, de várias existências, às vezes estamos no corpo jovem, mas evidentemente somos espíritos de muitas encarnações e trazemos de repente algumas áreas da nossa alma que precisam ser educadas. Digamos que, por exemplo, eu no passado fui alguém que tive dinheiro e usei esse dinheiro para oprimir, para enganar, para que eu mesmo tropeçasse, para que eu fizesse mal a mim mesmo com o dinheiro. O dinheiro me corrompeu, me destruiu. Hoje, Deus me permite a chance de voltar numa condição financeira diferente. Eu venho com uma condição financeira mais restrita. E o meu grande sonho é ser rico. Eu não consigo, olha o que eu tenho, eu faço tudo, jogo na loto, mega sena, tudo que eu posso. Procuro trabalhar no caixa das empresas e roubar o dinheiro que sobra, ver se não adianta. Tudo que faz não dá certo, dá errado. A pessoa faz tudo que pode, eu vou tentar enganar, eu vou passar agora a enganar, vou comprar carro roubado. Tudo que faz dá errado e ela se desespera porque não consegue. Ela tenta o lícito e o ilícito e não consegue. Por quê? Porque a vida estabeleceu para ela que nessa encarnação, a oportunidade que ela tem é a chance de crescer moralmente, ou seja, não tendo acesso a dinheiro. E aí as pessoas vão tentar e não vão conseguir. Tem outros que vão tentar atos lícitos e não vão conseguir, mas poderão enriquecer pelos atos ilícitos. Já pensou?
A pessoa, Deus estabelece, você não vai ter a condição financeira muito satisfatória. Vamos dar a condição, vai ver com dignidade, mas dinheiro regrado. E a pessoa não aceita aquilo. E como Deus não abre uma porta para ela conseguir, ela vai procurar o ilícito. Ela vai se envolver com o crime, com o erro, para conseguir o dinheiro para voltar a ter a condição de gastar como tinha antes. O que é muito comum. E a pessoa então se compromete. Porque o objetivo dela não era ser rica. Ela volta a cometer a mesma falta e cair na mesma falha anterior. Por isso, o objetivo nosso há de ser a de percebermos que a nossa razão na Terra é a razão da educação das nossas almas. Não queremos dizer com isso que o Espiritismo prega o conformismo, de dizer assim, a minha casa está com um buraco na telha, é porque Deus acha que eu tenho que dormir na chuva, o buraco é em cima da minha cama, então eu nem vou mexer a cama de lugar, porque se fosse o buraco ser ali era, se ele foi em cima da minha cama, eu dormir na chuva. Aí ela se deitou, meu Deus, obrigado pela chuva na minha cama. Não é isso. Deve o homem lutar no limite das suas forças pelo seu bem-estar, desde que isso não prejudique a ninguém. Na hora que a busca do meu bem-estar prejudica o outro, cuidado. Não façamos nada de ilícito para buscar um bem-estar que a gente acha que tem direito, se os meios lícitos não nos deram esse bem-estar que a gente gostaria. A nossa visão tem que ser sempre essa. Deus, quando nos oferece as coisas, tem uma razão para isso. E o grande objetivo da nossa encarnação, do nosso renascimento entre os homens, é a nossa educação por inteiro. E se nós cairmos nesse processo de murmuração, de reclamação, de mágoa, de ressentimentos, de queixas sucessivas, nós caímos num padrão mental terrível, que é o padrão mental que corrói a nossa individualidade, que destrói a nossa própria felicidade e nos impede de darmos a caminhada na direção da nossa libertação verdadeira, porque ficamos presos, reclamando, sempre chorando, lamentando as coisas que a vida nos traz. Daí que a doutrina espírita ela tem um roteiro que ela nos oferece na tentativa de nos dar a chance de nos levantarmos diante dessa questão. Joana de Ângeles apresenta para nós um roteiro bastante interessante sobre como é que nós devemos fazer para nos libertarmos desse processo de angústia, de dor, de reclamação, de pessimismo que a gente muitas vezes se entrega e que não percebe que isso nos arrasta a tantas e tantas outras dores. O pessimismo tem um condão danado de nos trazer sofrimento e nos faz viver num hálito de dor que atrai cada vez mais dor. Cada vez mais dor. Porque quanto mais a gente vive negativo, mais a gente sente o mal em redor de nós, mais eu reclamo do mal, mais o mal se torna perceptível. Não quer dizer com isso que, então se eu cultivar o otimismo não vai acontecer nada. Não, vai acontecer, mas a dimensão que você vai dar para o que acontece é menor. Se você vive numa atmosfera de pessimismo, até o ônibus que você perde, você, oh meu Deus, o ônibus está cheio, não é possível, tá? Por quê? Porque tudo tem muito valor. Tudo tem muito valor. Se você senta na mesa para comer e o seu garfo tem uma perninha torta, olha, o meu é o que tem a perna torta. O de todo mundo é normal, só o meu que tem tudo é motivo de reclamação, de dor. Todo mundo, vou num lugar, estão me olhando, é porque eu sou feio, é o meu cabelo. Aí o meu cabelo está olhando para mim, é o meu nariz, está olhando o meu nariz. E aí, tudo gira em torno da dor. E isso nos impede de sermos felizes. Quando a gente vive nesse clima de reclamação sucessiva, os problemas têm uma dimensão enorme. E aí a gente acaba se afogando neles, não porque eles sejam realmente grandes, é porque eu valorizo demais os problemas que tenho. Os psicólogos, não precisa ser necessariamente espíritas, né? Eles têm uma frase interessante que eles dizem assim: se nós não somos capazes de rir de nós mesmos, nós não estamos bem. Imagina que você vai saindo da sorveteria com aquele sorvete e cai no chão. O que você faz quando o sorvete cai? Chuta, grita, morde a pessoa que está do lado, ou ri e diz, mas não é possível.
Se nós não somos capazes de rir daquilo de ruim que nos acontece, a gente precisa se observar. Senão a gente se estressa desnecessariamente. A gente se estressa além do necessário. Por exemplo, na questão do estresse, tem pessoas que se desgastam desnecessariamente. E aqui eu vou dar uma regra prática para reduzir o estresse. Quando a gente estiver diante de uma situação de aborrecimento, que nos chateia, que nos estressa, façamos, antes de nos estressarmos, a pergunta: para e diz, opa, pergunte a si mesmo: daqui a um ano isto será importante? Se não for importante, não se estresse. Você vai sair, abriu o guarda-roupa e procurou aquele sapato, aquele mule dourado que você deixou ali. Quando você abre, não estava lá o mule dourado, só tinha o prateado. Pronto. Aquilo foi motivo. Você já virou tudo, já gritou, já estrangulou dois porque o sapato não está no lugar. Aí a pergunta é: daqui a um ano será importante aquele sapato? Então não se estresse. O cinto, procurei o cinto. Cadê meu cinto? O meu cinto sumiu, cadê? Vai sem. Senão a gente não vive. Se estressa além do que deve. Se estressa além do que deve. E aí a Joana de Ângeles, ela apresenta para nós um roteiro composto de 4 passos. Não dá, Pedro? Composto de 4 passos sobre como a gente pode fazer para melhorar isso. Primeiro passo é fugir do amargor. Fugir do amargor é parar de reclamar. Mesmo que dê aquela vontade, que é tão gostoso, né? Tão bom. Olha aí que fez. Olha só. Tem mais jeito. Você, meu filho, não tem mais jeito, né? Tão bom reclamar. Esse amargor faz um mal danado pra gente. E o primeiro passo para que a gente melhore é fugir do amargor. É a gente parar de ser aquela pessoa negativa, aquela pessoa que o tempo todo só fala do que é ruim. Vamos fazer uma continha. Cada comentário que eu faço some para ver quantas vezes você reclamou e quantas vezes você elogiou. Se é em casa, por exemplo, se você reclama de um filho, pelo menos tente dar um elogio para cada reclamação, já está de bom tamanho, porque a gente só reclama, né? Menino, arruma a tua cama. Menino, vai fazer tarefa. Menina, vai dormir. Menina, não vai sair. Volta. Mas cadê o positivo? A gente só diz o negativo e caímos nessa camada da discussão sobre a amargura, que era até a nossa mensagem de abertura quando falava sobre a questão da murmuração. Segundo passo, passo 2, é nós procurarmos nos sentir filhos de Deus. Sentir que estamos ligados ao Criador. O que significa isso? Orar mais, estar mais próximo da natureza, sentir-se mais cuidado, permitir-se sentir cuidado por alguém que nos vela. Retirar do coração aquele sentimento: eu sou sozinho mesmo, se eu não me virar, eu estou perdido, eu que me vire. Esse sentimento nos faz ficarmos cada vez mais infelizes. Isso aqui leva à depressão. Então, nos sentirmos filhos de Deus é um passo fundamental para isso. E como é que a gente consegue isso? É percebendo a natureza. Vivendo do jeito que nós vivemos não dá. Porque você entra no carro, vai para o trabalho, sai do trabalho, entra no carro, vai para casa, tal. Você não para ver uma estrela, para ver a natureza, andar descalço na chuva, tomar banho de chuva debaixo da biqueira, né? Viver essas coisas, sentir-se, na verdade, participantes da vida que está em nosso redor. Cuidar de plantas, cuidar da natureza, cuidar de animais, fazer as coisas com prazer, ter boa vontade naquilo que se faz.
Em tudo que se fizer, em vez de fazer com ódio, tem que varrer a casa, né, com raiva, para se ver livre logo. Vamos curtir as coisas para que elas tenham prazer, que elas sejam prazerosas. Essa é a segunda etapa, é fazer as coisas sentindo que nós somos parte integrante de um processo e por isso não se sentir tão abandonado. Terceiro passo para este processo, cuidar-se. Terceiro passo, cuidar-se. Esse cuidar-se se abre em três coisas. Primeiro, alimentar-se bem, que a gente só come em pé, não é? Alimentar-se bem. A gente come em pé, come mal, come coisa que faz mal, sabe que faz mal, mas come e depois toma um remedinho para digestão, né? Então, alimentar-se bem. Alimentar-se bem é uma peça fundamental. Aqui está escrito alimentar-se bem, tá? Cuidar-se, portanto, é a gente se alimentar de maneira correta, equilibradamente, comer coisas saudáveis que nos deem condição de sermos pessoas mais capazes de produzir. A gente come um negócio que sabe que faz mal, mas come. Vou comer, faz mal, mas come. Não. Segunda coisa, procurar higiene. É o segundo passo do cuidar. Tomar aquele banhinho básico, não é? Dar cuidar do cabelo, das unhas, ter um cuidado com a gente, se cuidar do corpo fisicamente, botar o corpo para dormir na hora certa, dar descanso a ele. Isso é a parte desse cuidar-se. E o terceiro passo desse cuidar-se é a questão do lazer. Mas este lazer não pode ser aquele lazer estressante que o povo costuma fazer no final de semana, que acorda às 4 horas da manhã, bota todo mundo no carro, aquele desespero de frango misturado com farofa dentro do carro, aquela agonia. Aí vai pro banho, chega no banho, aquele agonia, porque o menino vai entrar na água, vai morrer, vai se afogar. É um estresse. Aí chega na hora do almoço, abre-se aquele frango e come todo mundo frango. E aí as formigas atacam o frango, não é? E é mosquito, muriçoca, pium, aquele desespero. Isso não é lazer. Se estressa mais do que quando é na volta, o povo vem caindo, todo mundo cheio de terra, o carro só areia. Metade do que se levou não se usou. Levou-se videocassete, televisão, ar-condicionado, não sei quantos copos, quantas panelas, toalhas, não se usou nada, mas foi tudo. Cabelo de dobrar, foi umas 5, porque não precisava, ninguém abriu. Só gerou mais estresse. Não é esse lazer, é o lazer que nos faz sentirmos prazer nisso, para resgatar o prazer da vida. E o quarto e último passo. Oi? Sim, é verdade. O que ele disse? Fora o pessoal que ainda leva uma bebida, que ainda piora mais ainda, que vai dar mais dor de cabeça a bebida que o cara leva. Aí chega em casa, quando o carro para, 4 horas da tarde, todo mundo assado do sol, sai todo mundo correndo de dentro e o frango fica, porque ninguém tem coragem de buscar o frango de volta, não é? Todo mundo, isso é lazer em família, lazer em família. Não é esse o sentido de lazer, é o lazer, na verdade. Vocês pensam que eu não estou inventando isso não, tá? É a Joana de Ângeles que diz isso. Quarto e último ponto é o exercício da compaixão, que é você ter misericórdia do erro do outro. É você já fez o exercício do amargor para não ficar reclamando e agora passar a entender quando o outro fizer, dizer, mas é o que ele pode dar. É a maneira que ele tem de dar. Não é a maneira que a pessoa tem. Às vezes de demonstrar carinho é uma maneira esquisita, mas é a maneira.
Maneira do pai demonstrar carinho é vigiando, é cuidando, proibindo, mas é o que ele sabe. Ele é vítima da educação do pai dele, ele já até está melhorado, então a maneira que ele tem é essa, é o que ele sabe fazer. Eu não posso querer dele algo que ele não tem condição de dar. E aí o exercício da compaixão é aceitar o outro do jeito que o outro é. Eu aceito você do jeito que você é, com as suas falhas, com os seus defeitos. Eu aceito você. Você não precisa ser perfeito para eu gostar de você. Eu vou aceitar você com o que você tem, com a sua parte boa e a sua parte ruim. Eu aceito você. Eu quero você desse jeito, com um pedacinho ruim e um pedacinho bom, porque eu também tenho um pedacinho sombra, um pedacinho luz, e eu vou aceitar você. Esse é o exercício da compaixão, é a capacidade de aceitar as pessoas do jeito que elas são, sem querer que você só vai receber meu amor se tirar 10 na escola, dormir cedo, se alimentar corretamente, não me desobedecer jamais e casar com um cara que eu aceite. Aí você minha bênção. Se não fizer isso, você vai ter uma filha proscrita. Não dá. O exercício da compaixão é aceitar o outro do jeito que o outro é, naquilo que o outro é capaz de dar. Este panorama é a proposta que a Joana de Ângeles nos apresenta como sendo a visão que o homem pode, quando falo homem, é o homem e a mulher, pode seguir para que quebre-se esse círculo vicioso da mágoa, do ressentimento, do ódio, do amargor, da murmuração, do queixume, que às vezes corrói as relações por dentro, destrói famílias, destrói relações conjugais pelo excesso de reclamações sucessivas, que pode muitas vezes estar afetando a nossa vida em particular. Não dá tempo aqui, não? Então eu vou contar uma historinha para vocês. Na verdade, esse processo todo, ele está vinculado à nossa relação com Deus. Quanto mais próximos de Deus nós estamos, mais fácil se torna esse libertar-se e a ação de Deus em nosso favor. Se eu vivo amargurado, reclamando, odioso, perturbado, como que Deus vai me ajudar? Como é que Deus vai poder me fazer ser uma pessoa melhor, se o meu pensamento é só na mágoa, só no negativo, só no pessimismo? Não tem como. Se eu odeio meu pai, odeio minha mãe, odeio minha escola, odeio minha família, como que Deus vai poder fazer algo por mim? Só vai poder fazer se eu me abrir para amar. Quanto mais eu me aproximo de Deus, mais se torna fácil para mim a minha aproximação de um processo de felicidade. Então dizem os Espíritos o seguinte, que havia uma região aonde tinha uma ferrovia que levava as pessoas de um ponto ao outro, numa estrada comprida, que demorava quase a noite inteira a viagem. As pessoas saíam de manhã cedo, no final da tarde da cidade A, e passavam a noite inteira viajando, de madrugada, quase já nascendo o sol do dia seguinte, é que o trem chegava no destino. Para fazer essa viagem, havia entre os vários maquinistas que levavam o trem, um em particular, que tinha um hábito muito curioso. Ele, antes de sair, ele parava, olhava o trem, e aí então ele ia entrar em contato com as pessoas que ele ia levar, para que ele sentisse a relação de responsabilidade dele com as pessoas que ele levava. Então ele ia, conversava com os homens, conversava com as mulheres, com as crianças, arrumava do bagageiro as malas daqueles que iam viajar, e tinha a preocupação de manter esse contato e perceber a grandeza daquilo que ele ia realizar. E aí então, quando terminava todo esse processo, se recolhia na cabine onde ia ser feita ali o comando do trem, lá na locomotiva, e ali fazia uma prece, pedindo a Deus que o abençoasse, para que ele pudesse levar em paz as pessoas que estavam ali. E cheio de compaixão, ele então dava partida e levava a noite inteira até o destino. E contam os Espíritos que numa das vezes que ele estava fazendo a viagem, no meio da mata, já da escuridão completa,
já bastante distante do ponto de origem, a máquina a pleno vapor, quando ele percebeu na beira da estrada, próximo de um poste perdido no meio da escuridão, havia uma pessoa de braços abertos fazendo sinal, pedindo para que o trem parasse. Quando ele viu aquilo, ele viu alguém pedindo socorro e imediatamente foi com a mão no freio para travar a máquina e atender a pessoa. Quando ele pegou no freio, e se for um assalto? E eu colocar em risco as pessoas que estão no trem? É melhor seguir. Tirou a mão do freio. Mas se for alguém doente, pedindo socorro, e aí de repente eu vou embora e a pessoa está ali, de repente uma mãe que deu à luz no meio da escuridão, eu não vou atender, é melhor parar. Pegou a mão no freio de novo. Mas se eu parar, vai atrasar o trem. O povo vai brigar comigo. Melhor não parar. Não para, ele não contou conversa e meteu a mão no freio e, preocupado com quem estava lá, freou. O trem foi parando devagar, gritando no trilho devagarinho, até que lá na frente o trem parou. Quando a máquina parou, as pessoas se levantaram apavoradas e correram para a frente do trem para saber o que havia acontecido. E ele simplesmente disse: tem uma pessoa lá atrás pedindo socorro. Nossa, para quê? Você é louco? Parou uma máquina no meio da noite, nesse lugar vazio, deserto, para socorrer uma pessoa, ao risco. Mas a gente tem que ir lá para atender. Acenderam as lanternas e no meio da escuridão foram procurar pela pessoa debaixo do poste. Não havia ninguém. Não havia ninguém. Procuraram por ali, nada, sinal de ninguém. Até que perceberam que próximo do poste havia uma árvore e os morcegos vinham comer as frutas da árvore. E eles, quando saíam da árvore, balançavam as asas, e as asas do morcego balançando na noite, para quem passa de trem, parece as mãos de alguém acenando pedindo socorro, mas nada mais era do que asas de morcego. Percebido o defeito do que havia acontecido, a percepção do fato real, então todo mundo voltou para o trem, todos se agasalharam, reclamando do atraso. O maquinista voltou para o seu posto, ligou a máquina, acendeu os faróis e foi dar a partida. Quando percebeu que a máquina havia parado 50 metros antes da ponte que havia quebrado. Se existir em nós essa relação com o Criador tão intensa, e se houver tamanha compaixão dos nossos corações, a ponto de que a gente perceba braços pedindo socorro, onde apenas existem morcegos, não tenhamos dúvida, a locomotiva das nossas vidas para sempre 50 metros antes do abismo.